Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer te ter aqui no meu canal. Meu nome é Jaqueline, eu sou psicanalista clínica e vim aqui gravar o meu primeiro vídeo para o canal. Eu quero dizer para vocês que esse canal vai ter bastante conteúdo. A gente vai falar sobre mentalidade, sobre relacionamento, sobre psicanálise e vários outros assuntos muito relevantes, tá? Então, hoje eu gostaria de pedir para você já se inscrever no meu canal, já curtir aqui a nossa página. E hoje eu quero falar com vocês algo que, ao mesmo tempo que é natural e intrínseco do ser humano, é algo que também paralisa demais, que é o medo. Então eu trouxe aqui um livro que eu li há poucos dias, que me ajudou bastante, porque todos nós temos medo. Medo, ele está em nós para que a gente esteja alerta às coisas que podem acontecer. Mas também, se a gente não tomar cuidado, ele pode ser um grande paralisante na nossa vida. E aqui também tem outro livro que eu amo, que é a Bíblia Sagrada, que eu chamo de O Grande Livro Sagrado, e que também tem 360 vezes não temas, né? Então, o Criador, aquele que nos fez, ele sabia que iria ser algo que a gente iria ter no dia a dia, mas que ele deixaria um lembrete também pra gente como antídoto para não nos paralisar. Porque o medo, ele pode fazer com que o seu chamado, o seu propósito, até mesmo as coisas do seu dia a dia, você não consiga fazer por conta dele. Então, ele tem essas duas funções na nossa vida, de te deixar em alerta, ou se você não tomar cuidado de paralisar. Então, existem esses dois tipos de medo. Aquele que é real, né? Por exemplo, se você está atravessando a rua, você tem que olhar com cuidado para que você não seja atropelado, né? Então, é um medo real da morte. Nós temos esse medo. Mas existe aquele medo também, que é aquele medo psicológico, que antes de acontecer algo, você já começa a imaginar, criar, a sua própria mente faz isso para que você se paralise. Porque o nosso cérebro, ele quer que você economize o máximo de energia possível, tá? Então, é esse medo que eu tô falando que hoje a gente vai ter que observar como uma lente maior, tá bom? Então, qual que é o antídoto do medo, então? A ação. Como já dizia Paulo Vieira, quem age tem poder. Então, a ação é algo que vai te fazer romper com o medo. Por quê? A capacidade, aquele senso de quando a gente não se sente capaz de fazer alguma coisa, você só vai conseguir vencer isso fazendo. E o medo é a mesma coisa. Então, tem 3 formas de a gente começar a trabalhar a nossa mente. Como eu disse, a gente vai falar muito sobre mentalidade aqui, para que a gente consiga vencer esses medos. Porque o medo pode ser que na sua vida foi enraizado, e provavelmente sim, lá na infância, né? Porque a criança ouve muitos nãos. E tá tudo bem, é necessário mesmo, né? Só que os estudos mostram que para cada não que a criança deveria ouvir, ela teria também que ter ali uma reafirmação para a autoestima dela. E às vezes isso não acontece, né? Então, para cada 8 não, ela deveria ter um elogio, né? Para fortalecer a autoestima dela, e isso não acontece. Nem sempre, todas as vezes acontece. Então, isso depois compromete a autoestima da criança. Então, eu coloquei aqui 3 ações para a gente fazer para começar a fortalecer esse nosso senso de capacidade para não te impedir de você fazer aquilo que a sua alma deseja, tá? Porque a gente tem sonhos que é para ser realizado, é para isso que a gente está aqui nessa terra, para se desenvolver. E muitas vezes, muitas pessoas deixam de fazer aquilo que o coração está queimando por conta do medo de desagradar alguém, por conta do medo de achar o que as pessoas vão pensar dela. E esse livro está falando muito sobre isso, né? Sobre os 12 medos que as pessoas mais têm no mundo, que são mais paralisantes. Então, a primeira coisa é a ação. Você vai começar a listar quais são as coisas que você mais tem medo e começar a dar pequenos passos para que você consiga agir essas coisas. Mas como, já? Sendo que eu tenho tanto medo de fazer alguma coisa, como que é que eu vou agir? Pelo pensamento. É um grande recurso que Deus nos deixou para os seres humanos. Então, você começar a imaginar fazendo aquilo que você tem medo. Por exemplo, o segundo maior medo das pessoas é falar. A mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Falar na frente das câmeras, falar na frente de pessoas. Mas o que está por trás desse medo? É o medo de não ser aprovado por outras pessoas. É o medo de passar vergonha, né? Então, assim, uma das atividades que a gente pode fazer também, porque a nossa mente pra gente. Então, a gente também tem que conversar com ela, fazer combinados com ela, né? Por exemplo, se você começar a pensar o que de pior pode acontecer, quando você traz à sua memória tudo de pior que pode acontecer, todo o cenário ruim que pode acontecer, isso é como se você tivesse
acolhendo os pensamentos ali dessa mente sua que está querendo ampliar esses pensamentos de medo. Então, ele está te dando um recado, medo. É como se fosse uma luzinha de alerta. Você vai falar assim, então tá, parar para escutar o que está falando, né? Mas você não vai deixar te paralisar. Ou seja, o medo ele vai ser o seu colega, mas nunca o seu amigo. Entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai ouvir, mas você não vai deixar, você vai ter que entender de onde que tá vindo. Porque pode ser um medo real ou pode ser um medo psicológico. A partir do momento que você tem essa clareza de ouvir e olhar com outro olhar o medo, você vai conseguir muito melhor elaborar aí as suas próximas ações. Tá ok? Então, o pensamento, você imaginar você fazendo aquilo que você tem medo. E outra forma também é verbalizando. Não há algo mais poderoso para a sua mente do que a sua própria voz. Então, começa a verbalizar que você vai profetizar, declarar que você vai estar fazendo no momento presente. Eu vou gravar vídeos, eu vou falar em público, eu vou fazer minha palestra, eu vou fazer aquilo que o seu coração está queimando, mas que você tem medo de fazer, tá bom? Então, minha indicação aqui hoje é esse livro do Napoleão Hill, Liberte-se dos seus medos, e que você possa colocar em prática também essas pequenas dicas, mas que fazem total diferença no seu dia a dia. E, mais uma vez, siga aqui o nosso canal, porque sempre a gente vai estar aqui com conteúdos relevantes e dicas para o nosso dia a dia. Gratidão!